Então, Rafa, a gente queria primeiro que tu se apresentasse, falasse quem é você, com um pouquinho da tua carreira também pra gente. Bom, né? Acho que vocês todos já me conhecem, mas meu nome é Rafaela Ferreira. Eu tenho 18 anos e eu comecei a competir no kart por causa do meu pai. Ele corria algumas corridas, eu tava sempre acompanhando ele, né? Ia treinar, tudo mais. Acabei tomando gosto e aí um dia eu pedi um kart, com 8 anos eu ganhei. Aí eu comecei a treinar e normalmente eu competia mais em competições regionais, né? E aí a gente veio se destacando e meu pai falou: Eu acho que tem talento, eu vou levar pra fora. Aí a gente começou a fazer o catarinense, né? Que já é algo mais estadual. E há uns 3 anos eu comecei a competir nos nacionais. Aí no primeiro a gente foi super bem, ficou em sexto lugar. E aí nos outros anos a gente ficou em quinto. E ano passado a gente conseguiu um quarto lugar na principal categoria. Ano passado também no Nacional eu consegui fui a primeira mulher a fazer uma pole position. E aí a gente viu que era hora de dar o próximo passo, né? Que senão a gente ia ficar sempre ali no kart. Não que seja ruim, é ótimo, eu adoro, mas acho que a gente tem uma carreira e tem que dando os próximos passos. E aí a gente decidiu ir para a Fórmula 4. E esse ano é Fórmula 4 e estamos aí competindo. Ah, perfeito, que legal. Tu pode explicar um pouquinho também como é que funciona a Fórmula 4 em questão de regras, como é que é a divisão tudo certinho? Bom, a gente é no máximo 16 pilotos. Agora a gente está com 13 ou 14, se eu não me engano. Mas a gente são 6 etapas. Todas as etapas são junto com a Stock Car, exceto uma, que é de novembro, que vai ser junto com a Fórmula 1. E aí a gente vai correr umas horinhas antes, né? Que na verdade é a etapa que todo mundo tá mais animado. Bom, no final de semana a gente tem 3 treinos livres, uma tomada de tempo, o quali, e 3 corridas. 2 corridas acontecem no sábado e uma corrida acontece no domingo. A primeira, quando tu faz o quali, tu tem que fazer 2 voltas rápidas. A primeira volta rápida, ela vai valer para pole da terceira corrida, que é no domingo. E a segunda volta rápida vale para a primeira corrida do sábado. Aí a gente fez essa corrida do sábado, o resultado para a segunda corrida inverte os 8 primeiros. Então, quem ficou em oitavo larga em primeiro e assim por diante, né? E, bom, a pontuação dessa segunda corrida também ela é um pouco menor. Eu acho que no geral é isso. Uhum. Eu queria também saber como que é essa rotina de treino e preparação física para essas competições. Bom, normalmente eu vou para academia ali cerca de 5 a 6 vezes por semana. É uma preparação bem intensa, assim, principalmente área de pescoço, ombro e cardio. É o que a gente mais tem que estar preparando na gente. E também questão de estar fazendo o simulador em casa, né? Porque a gente não pode treinar nas pistas que a gente corre. Então, tudo que a gente conseguir para estar, tipo, meio que aquela pista na nossa cabeça, é bom a gente estar fazendo. Então, simulador, às vezes, mentalizar mesmo, fechar o olho e pensar, uma volta perfeita, como seria essa volta perfeita? Então, a gente faz na nossa cabeça para quando a gente está na pista, a gente saber o que a gente tem que fazer, né? E de treinos no carro, a gente tem os treinos extras, que são todo mundo junto. Normalmente a gente treina esses treinos extras na quinta-feira. Aí não faz parte da etapa, né? Separado. E a gente pode treinar com outros carros, que não sejam os nossos. E aí a gente só pode treinar em outras pistas. Por exemplo, Campo Grande é uma pista que a gente treina bastante com outros carros, porque a gente não corre lá. Então a gente pode ir treinar lá. Entendi. Como é que é o processo de adaptação a novos carros e categorias ao longo da sua carreira? Bom, eu sempre competi ou no kart ou agora na Fórmula 4, né? Esse período de transição foi uma fase super importante, porque era muito diferente, assim, e ao mesmo tempo era super parecido.
Vou explicar por quê. Tudo tem, tipo, parecido, porque tudo é muito parecido com kart, né? Tu tem uma noção já de corrida, uma noção de onde tu tem que passar, de como faz essa curva, de como faz aquela, de onde tem que frear, de onde tem que acelerar. Mas o carro em si é muito diferente, né? A dimensão dele, o tamanho, tu se acostumar com ele numa pista que é muito maior do que as outras que tu tá correndo, né? Sair de um kartódromo e ir para um autódromo é muito diferente. As pistas são gigantes. E eu acho que a maior dificuldade que eu tive do kart pro Fórmula foi a questão do freio, porque a gente tem que frear muito mais forte do que a gente freia no kart. E aí a gente tem que vir dar uma patada e vir soltando aos poucos. E essa parte de soltar aos poucos é bem complicadinha. Você pode nos contar alguma, posso dizer, alguma experiência marcante ou emocionante que você teve durante a carreira? Bom, acho que a experiência mais marcante que eu tive foi ano passado, no Brasileiro, no Paladino, que fica lá na Paraíba. Eu fui competir e a competição só tinha eu de menina. Todos os outros eram 26 homens competindo. Isso de kart, tá, gente? E eu vim, fiz uma tomada de tempo e fiquei em quinto lugar. E na pré-final, eu larguei foi terceiro, liderei algumas voltas e eu lembro que a gente estava correndo com gente que já tinha corrido o Mundial. Não sei se vocês conhecem o Olingali e o Gomes, né? Que eles correm fora. Um foi pole no Mundial e aí eu falei, caraca, eu tô andando na frente deles. Foi muito legal, assim. Acho que é a experiência mais marcante que eu tenho. Como que é o suporte da tua equipe, tanto familiares quanto amigos, com a tua carreira como piloto? Bom, os meus pais sempre apoiaram muito. Meu pai sempre me apoiou, tipo, desde o começo. E a minha mãe, ela queria um pouco que eu optasse pela área da medicina. Ela sempre falou que queria que eu fosse médica. E aí, em algum momento, eu falei: não, eu não quero mesmo, quero ser pilota. E aí, ela realmente aceitou e viu que era, poxa, minha é diferente. Ela quer fazer algo que eu nunca vi, né? Mas ela apoiou e hoje eles me apoiam super. Se esse ano eu não estou estudando, então toda a minha vida tem sido dedicada para isso. E o que precisar, eles me levam. Se eu preciso ir na academia e ficar 2 horas, eles me levam. Ou ir na nutricionista enfim, né? Tudo eles estão me levando, estão me ajudando. Vão nas corridas comigo, vão nos treinos. O meu pai, ele, como já tem uma noção por ser piloto, ele me ajuda muito em ficar de olho na pista, ver, eu acho que pode ser um pouco melhor aqui. Às vezes em casa a gente senta no final de semana e vai analisar os dados para ver, enfim, o que a gente pode melhorar, né? Então, é muito bom, assim. E a parte da equipe, eles têm apoiado bastante, como a maioria de nós é iniciante nessa parte da Fórmula, eles têm ensinado muito, sabe? A categoria até disponibilizou esse ano um workshop de engenharia para a gente estar entendendo um pouco mais. Foram 6 aulas que a gente fez. E tá entendendo um pouquinho mais da mecânica do carro, tudo mais que é importante, né? Como tu comentou ali, né, de algo marcante, tu falou que tu foi a única mulher. Queria muito saber como é que é esse desafio, né, de ser mulher em um esporte que é predominantemente masculino. Bom, como eu comecei muito nova, eu vejo que antigamente a gente tinha um desafio muito maior, assim. Eu lembro quando eu era pequena, teve alguns episódios marcantes na minha vida que eu sofri alguns preconceitos que falavam de ouvir pais falando que não queriam que o filho dele perdesse para as meninas, que iam me bater na pista, que iam me tirar para fora se eu passasse eles. Mas eu vejo que o mundo do automobilismo vem mudando, né? E ele vem abrindo essas portas para as mulheres. E a gente vê vários programas assim sendo feitos, né? Como o Figures on Track, e que estão implementando agora no Brasil também, que levaram algumas meninas para a Fórmula 1, fizeram seletivas para algumas meninas estar competindo em campeonatos nacionais. Então, a gente vê o automobilismo abrindo as portas para as mulheres e hoje eu posso dizer que a gente recebe muito mais apoio dentro do que sofrer algum tipo de preconceito.
Eu vejo, às vezes, pessoas que são mecânicos dos pilotos que eu tô competindo contra e eles também estão torcendo para mim, sabe? Então isso é muito legal. Uhum. E eu queria saber se você já conhecia F1 Schools, porque você aceitou essa entrevista com a gente, né? Eu queria saber se você já tinha ideia do que é esse projeto ou alguma coisa do tipo. Bom, eu nunca tinha ouvido falar sobre, mas eu achei muito legal essa iniciativa, tipo, não sei se é de vocês, né, ou do colégio em si, mas é muito legal mesmo, porque às vezes a gente acha que o cara tá lá na Fórmula 1 e é só lá, né? E tem todo um caminho que a gente precisa vir desde baixo pra pessoa chegar lá. Então é muito legal, assim. Uhum. Sim. Que dicas você daria para jovens que estão em nossa competição e gostariam de seguir nessa carreira? Bom, eu acho que a principal coisa é que se quer continuar nisso, gosta, ama mesmo, assim, de verdade, é a primeira coisa, gostar do que tu tá fazendo, treinar e se dedicar, porque sem dedicação a gente não chega a lugar nenhum. Eu sempre digo e gosto de fazer isso, que é, se tu tem algo pra fazer, faz mais do que tu tem pra fazer. Por exemplo, hoje eu fui na academia e eu fiz um treino ali, aí eu falei, eu vou fazer mais do que eu tenho pra fazer hoje. Aí eu terminei o treino e saí pra correr. Não tava, mas eu pelo menos vou fazer mais e sei que vou estar me dedicando mais. E eu acredito que é isso que leva a gente para frente e coloca a gente em lugares mais altos e nos dá mais oportunidades. E a gente está se dedicando muito. Uhum. Perfeito. Tanto que, como o Vini comentou ali da Fórmula 1 Schools, eu não conhecia esse mundo do automobilismo. Eu vim conhecer quando a escola me trouxe para esse projeto mesmo. Então, para mim é um mundo assim que eu não conhecia. Então, tá sabendo um pouco mais sobre isso, tendo até esse contato contigo, né, as tuas experiências, me abriu muito a mente em relação a esse nicho, né, a esse esporte. Então, eu fico muito feliz de poder estar conversando e tendo essa troca de ideias contigo. Sim, até porque, tipo, no Brasil a gente vê muito esse negócio de futebol, 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 futebol. E existem muitos outros esportes por trás, né? Acredito que a gente deveria ser mais divulgado o automobilismo no Brasil, porque tem muitas categorias. Daí não tem só a Stock Car, né? A gente tem várias outras por trás. E tem pilotos que estão começando agora no kart e ver, tipo, o mundo do automobilismo sendo implementado dentro das escolas é muito legal. Sim, tanto que quando eu comecei a procurar, eu falei, vou procurar por Fórmula 1. Nem fazia ideia que tinha F1, F2, F3, F4. Quando eu vi, tinha até o W Series, que é só para mulher, né? Uma Fórmula 1 só Uhum. para mulheres. Gente, eu vi uma gama de mercado que eu nem conhecia, assim, sabe? Porque não é nada popularizado, né? Então até a gente que é daqui mesmo, demorou muito para descobrir que existia. Então é uma coisa que realmente eles não divulgam muito. Antes É. daqui também, eu não sabia que não tinha, tirando F1 e só que cara que eu já conhecia, também não sabia que existia mais nenhum. Uhum. As outras categorias são um pouco deixadas de lado, né? Normalmente, quando eu falo que eu corro na F4, eu sempre tenho que explicar o que é. Tipo, a pessoa não sabe, né? Então, pela entrevista, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que essa questão que ela falou na hora da largada é onde dá mais ansiedade, realmente. Porque se eu aqui que aperto o botão lá, então eu sei mais ou menos, não é tão sério quanto seria o seu, a sua carreira, né? Mas é uma coisa que realmente dá muito nervoso lá na hora. Quando a luzinha vermelha acende, aí tu parece que tu nem respira aquele momento, só quando ela apaga. Exatamente. Bom, eu que agradeço vocês pela entrevista. Eu achei o projeto muito bacana mesmo, eu nunca tinha ouvido falar e ver que tem algo sendo construído, né, e implementado dentro das escolas sobre automobilismo é muito incrível e espero que vocês vão muito longe. Obrigada, Obrigado. Rafa. A gente deseja o mesmo para ti. Tua carreira está só começando. A gente tem certeza que vamos ouvir bastante teu nome ainda aí na frente. E ficamos muito gratos por essa conversa, tá bom? Bom, muito obrigada. Tchauzinho! Tchau!